Quanto mais alto você vibra, mais o seu campo magnético se expande e mais você consegue... A gente aumenta, né, o nosso poder de cocriação quando a gente tá alinhado. E até no final a gente vai fazer uma sessão, né, a Eliane vai aplicar em mim a Kundalini hoje pra vocês. Bom dia! Hoje eu recebo aqui uma mulher incrível, com uma história de vida muito inspiradora. A Eliane Maekawa é facilitadora sistêmica, terapeuta energética e também trabalha com Kundalini, que a gente vai aprofundar bastante hoje. Hoje nós vamos falar sobre transição de carreira, constelação familiar, energia, Kundalini e principalmente sobre a lei da atração na prática. Eliane, seja muito bem-vinda. Eu estou super animada para a nossa conversa. Obrigada, Gabi. Eu agradeço muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. E a gente tem muita coisa para falar, né? Muita coisa interessante. Sim, eu tô super animada. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Foi muito legal porque a gente se conheceu dentro da pós de constelação familiar, né? Do curso de Bert Hellinger. E a sua história me inspirou muito, né? Porque a transição de carreira é algo que a minha audiência, né, ela busca muito a transição de carreira. Mulheres que estão querendo sair de CLT, ter uma vida um pouco mais equilibrada entre a parte profissional e a parte pessoal. Então, acho que seria legal a gente começar contando a sua história lá atrás, né? Como é que você começou, por que você escolheu a massagem primeiro, né? Massoterapia, e como é que você foi cair na constelação familiar, na Kundalini. Isso é muito interessante. Muitas mulheres, muitas mães, principalmente quando têm seus filhos, elas ficam perdidas em como fazer, né? Para cuidar do neném, para trabalhar, quer se dividir em 1000. E é um período, assim, muito difícil e eu passei por isso. Quando a minha segunda filha nasceu, eu trabalhava em uma construtora e quando ela nasceu, eu fui demitida. Né? Um pensamento vindo de uma construtora, na época, assim, machista, que quando uma mulher é mãe, ela parece que ela não sabe mais fazer, né, o seu trabalho. Então eu fui demitida. E aí eu resolvi começar a ingressar, né? Eu falei assim, eu vou fazer um curso de massagem, vou fazer um curso de estética, assim eu posso ficar perto, posso dar mais atenção. E foi assim que eu ingressei nesse mundo da estética, da massoterapia. E fiquei 20 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. E já aí eu consegui já treinar pessoas e ir mudando a mentalidade de outras mulheres a terem confiança, né? De que elas iam produzir o suficiente, que o CLT não ia fazer falta na vida delas, que elas iam conseguir produzir, que elas iam dar conta, né? Em horário, carga horária, atenção com os filhos, né? Porque dentro de um salão, dentro de uma estética, a gente tem um monte de profissional liberal e é difícil para as pessoas também fazerem essa transição. Então, como eu já estava, ajudei também outras pessoas a se formarem na área e hoje estão, né? Porque depois de 20 anos, eu fiz outra transição de carreira e saí também, escolhi fechar o meu espaço e ficar com a terapia. E por que você escolheu fechar o seu espaço? Gabi, como você falou no começo, as coisas acontecem com a gente e a gente começa a buscar respostas, né? Então aconteciam coisas, eu perdi a visão do olho direito com 33 anos. E eu passei 1 ano sem ter a certeza sem ter um diagnóstico. Mas hoje você enxerga ou não? Não, eu não tenho a visão central do olho direito. Olha lá, nós fizemos pós por 2 anos, mas não dá para perceber, né? Eu enxergo bem com o olho esquerdo, mas na época, para mim, que trabalhava com estética, foi difícil. Então, eu passei 1 ano buscando entender por quê, né? Se eu ia perder, os médicos não sabiam o que dizer. Se eu ia perder do nada. Acordei, estava mais fraca, em 3 dias mais fraca e foi mudando assim rapidamente. Uhum. E aí eu comecei a procurar
né, tratamentos holísticos, alternativos, para entender o que estava acontecendo, já que os médicos não sabiam dizer o porquê. E com isso também fui atrás, em busca da espiritualidade, mas uma espiritualidade disfarçada de religião, que hoje eu tenho também uma visão totalmente diferente sobre isso. Então, eu comecei nessa busca, o que está acontecendo, e fui fazendo, até que um dia eu fui convidada para participar de uma constelação. E aí, Como representante? Como representante, eu não conhecia a constelação. Quanto tempo isso? Nada. Nossa, 2013. Bastante tempo. Bastante tempo. Fui convidada para participar de uma constelação e fiquei apaixonada. Falei, cara, é isso que eu quero. É isso, né? Porque isso aqui vai ajudar muita gente. E eu lembro da primeira constelação que eu participei, eu fiquei paralisada no lugar, eu queria andar e as pernas não mexiam, estavam totalmente paradas ali, né? E aí eu falei, eu quero isso porque isso vai ajudar muita gente. E a constelação que você participou mexeu no seu campo? Mexeu. Isso é legal Bastante. De falar, né? Porque a constelação que não é necessariamente pra gente, se a gente vai como representante, já tá afetando o nosso sistema, né? Hoje a gente sabe, né? Mas isso é uma questão bem... Como é que a gente pode falar? Que as pessoas têm dúvida, né? Como assim eu vou representar, eu vou ajudar na constelação do outro? Não, mesmo a gente vai se ajudar. Exatamente. Né? E mesmo quem não entra para participar de uma constelação pode ficar ali sentadinho, que também tá chegando, né? Nunca então, é de uma forma aleatória, né? Se a gente foi para aquele lugar, a gente deveria estar naquele lugar. Deveria estar, ali é a ressonância, né? A lei a vibração, né? A lei da atração. Acho que tudo isso faz parte, né? E aí eu me encantei e logo em seguida fui convidada a fazer um curso de Nova Medicina Germânica. A Nova Medicina Germânica que fala sobre sintomas e causas emocionais. E você descobriu a cegueira, a falta de visão no olho? Não, no início, mas dentro desse curso eu descobri que eu oscilava em depressão e ansiedade. Dentro da medicina germânica? Dentro da medicina germânica. Eu descobri que eu oscilava e assim... 5 dias depois do primeiro módulo do curso, eu tive uma crise de ansiedade tão grande, tão absurda. E tinha uma outra terapeuta que trabalhava no meu espaço, a acupunturista, ela ficava andando atrás de mim, me colocando agulhas, até que, sabe, vem aquele desaba, e aí eu sento e choro ali umas 3 horas. Uma catarse. Uma super catarse. Então, assim, os processos são... Né, tem um impacto forte. Eu acho que quando atinge um ponto que a gente realmente precisa de um olhar, né? Então vem a catarse. E aí eu falei, eu quero levar isso para dentro do meu trabalho, para dentro da estética, da massoterapia, que as pessoas... Eu já tive uma professora na estética que já tinha um olhar, e olha, nem sabia se existia constelação na época que eu fiz estética, porque foi em 2001. Então, ela já falava que a resposta da estética estava no emocional. Então, pra gente... não sei, foi uma formação que eu agradeço muito, muito àquela mulher. Aquela professora foi excelente, porque ela já dava esse direcionamento, né? Então, assim, não adianta... querer trabalhar uma gordura, uma celulite, se não souber a causa daquilo. Então, você vai ficar lá e a pessoa não vai ter resultado. Então, eu sempre trabalhei muito a escuta para entender o que a pessoa passava para poder auxiliá-la. Muito bom. Acho que fazendo um paralelo com a lei da atração é muito causa e efeito. Você está tratando o efeito, mas não está tratando a causa. Né? O que está causando a obesidade, a gordura, né? Isso. Então, vamos olhar para aqui primeiro, porque se a gente tratar só o superficial, vai voltar. Vai voltar. Porque tá dentro, né? Muito bom. Então, você estava fazendo o curso de medicina germânica. De medicina germânica, você frequentando as constelações e trazendo esse olhar para dentro da estética. Tá. Então, assim, da estética como um todo, que
teve um período que eu conflitei muito dentro da massoterapia e da estética. Você, como trabalha com a lei da atração, sabe que a gente sente. Só que, para mim, há muito tempo atrás, o sentir era uma questão espiritual. Você tinha uma religião, alguma coisa do tipo? Na época, eu comecei a frequentar a Umbanda. Então, eu achava que todo esse sentir era atrelado à religião. E aí eu falei, para tudo, não quero que ninguém me procure pela religião. Porque parecia que eu ia dar uma solução e falar, não é assim que funciona, para tudo. Aí fui estudar física quântica, fui buscar mais ainda, falei, preciso entender como acontece, né? Eu não quero ser procurada porque alguma coisa espiritual vai acontecer. Mas o que você sentiu da Umbanda, assim? Explica melhor, para entender. Não é da Umbanda em si, eu acho que hoje é um entendimento espiritual. Tá. Que você sabe que a gente sente, Sim. certo? A gente... Vou explicar então pro pessoal o que a gente sente, né? Você tá falando da constelação, né? De tudo. De tudo. Tá. Você, quando quando você tá atuando numa constelação, você sente o campo. Isso é espiritual, não é religião. E dessa mesma forma, quando a gente está fazendo uma massagem, se você está ali presente para a pessoa, você sente esse campo, essa vibração. Sim. E na época eu achava que isso era religião. Entendi. Vou explicar então. O que a Eliane tá dizendo aqui, gente? Porque quando a gente constela, por exemplo, serve para tudo, né? Sim. Mas eu falo da constelação familiar, que é o mais fácil de explicar. Nós sentimos a energia da pessoa, nós sentimos aquilo que tá no campo da pessoa. Então, você traz um tema, sei lá, financeiro, relacionamento. Quando você conta pra gente o que tá acontecendo, o que vai acontecer com a gente? A gente sente sensações no nosso corpo, vem frases, vem imagens relacionadas àquele tema. Então, é realmente algo que ela tá dizendo assim, é espiritual, a gente consegue acessar um campo de informação, sim, mas não é relacionado à religião. Então, fica uma linha tênue ali, sim, né? Sim. Pra explicar. E é difícil mesmo no começo para entender, né? Porque a gente não foi educado para entender o que era espiritualidade de verdade. A gente tem uma educação com base em religiões. E aí eu conflitei bastante com isso. E como é que você saiu disso? Eu saí porque cada vez mais eu entrei no mundo da constelação, né? Vi a primeira, segunda, terceira, quarta formação, que foi a Hellinger. E aí na Hellinger mesmo, eu falei, cara, é totalmente diferente, não tem nada a ver, né? Religião é uma escolha que a gente faz, que você se une a um grupo e acessa essa divindade da forma que esse grupo acredita. Sim. Espiritualidade é outra coisa, totalmente diferente. Então, eu era bem racional. Para mim, tudo era com base numa soma, tinha que ter um fator exato. E aí, quando eu entendi, eu passei a me permitir a sentir, e aí esse campo aumenta, aí vem a cura energética, né, de verdade. E aí eu entendi que o meu trabalho já tinha essa base, né, já tinha essa cura energética vamos dizer assim, no meio, mas que eu não sabia. Então você começou com a medicina germânica, depois foi para constelação, e aí na constelação você foi para Hellinger. Para Hellinger. Tá, e aí que a gente se conheceu e... Onde a gente se conheceu. Tá. E onde que entra a Kundalini nisso? A Kundalini entrou quando eu fiz o Cosmic Power. Tá, então... Com a Sophie também. Bom, então explica melhor, né? O que é o Cosmic Power? Bom, eu vou pegar o gancho das massagens e vou pro Cosmic e para outras formações. Tá? Nas massagens, quando eu estava atendendo a pessoa, vinha uma informação do campo. E eu falava, tá acontecendo isso, isso, isso. E a pessoa, né, tipo, como assim? Como você sabe disso? Eu falei, não, é uma coisa que que veio, né? Eu só, se não faz sentido, tá tudo bem. Uhum. Mas normalmente sempre fazia sentido e a dor passava, né? Então, ok, vamos seguindo, vamos estudando sintomas, né? Sintoma, causa emocional e vamos trabalhando. E aí, na verdade, uma época eu já estava assim com dificuldades no salão,
porque praticamente meus atendimentos na estética tinham parado. As pessoas me procuravam para falar comigo. E aí caiu demais. Eu falei, alguma coisa não tá ornando. E uma funcionária minha falou assim, Eli, eu acho que falta uma coisa para você. E aí ela me apresentou um curso, nada a ver ainda com Cosmic, que foi o magnetismo. De quem que é? Magnetismo trabalha energia também, mas de um modo diferente que a cura energética. E aí eu falei, será? E aí eu fui fazer esse curso. E nesse curso eu falo, nossa, vem muita coisa, né? Mesmer, numerologia, muita coisa. As leis herméticas, vem muita coisa. Então a gente vai ficar uma semana falando e a gente não chega na Kundalini. E aí nessa formação, eu falei, cara, eu acho que Deus fala comigo através dos números. E aí de um mês para o outro eu decidi fechar o salão e focar nas formações que falavam sobre Kundalini. Né? Eu comecei a fazer até que eu cheguei no Cosmic. E aí eu falei, Cosmic é completamente espiritual. A Sophie não traz só a respiração, mas ela traz os chakras e os sintomas. Aí eu falei, sabe quando você vai juntando? Eu fiz acho que umas 5 formações de Kundalini. Mas aí eu passei a juntar o que eu fiz, o que eu aprendi com a nova medicina germânica, com a constelação, com o Cosmic. Aí eu falei, o ser humano como um todo. Incrível. E aí eu falo, se a gente não limpa os bloqueios, né? Eu falo que o nosso corpo, ele é como um celular. Sim. Você guarda memórias, né? Guarda memórias boas. E aí, devido ao momento, você recebe um vírus. Aí você abre aquilo, danifica tudo, não é? E assim são as coisas que acontecem com a gente. Acontece algo ruim e ele passa a prevalecer em cima de tudo de bom que te aconteceu. Tem uma força absurda. Uhum. E aí você fica bloqueada, não tem energia para fazer as coisas, né? Vem a procrastinação, né? Tem um monte de autossabotagem, mas isso tudo tem a ver com esses bloqueios que a gente tem no corpo. Uhum. E aí eu juntando tudo isso, eu comecei a trabalhar essa liberação. E da onde o Cosmic vai para Kundalini? Porque o Cosmic, ele traz também, eu juntei o Cosmic com a nova medicina germânica e mais o que eu aprendi de energia na Kundalini. A Sophie traz o mesmo olhar da medicina germânica, né? Cada chakra se refere a uma parte do corpo e cada parte do corpo, assim, se a gente falar do laríngeo, então, se você tem uma dificuldade para falar, qual chakra que vai estar bloqueado? Uhum. É o laríngeo. Uhum. Então, o que você ouviu na sua infância? Cala a boca, fica quieto. Uhum. Engole o choro. Engole o choro, né? Ou até tapa na boca. Uhum. Eu atendi uma pessoa uma vez que ela tinha muitos bloqueios porque ela, nessa sensibilidade espiritual que a gente sempre ouve falar, mas a gente tem muito medo de acessar, essa menina, ela apanhou muito na boca. Ela vinha de uma família evangélica e aí ela dizia que via coisas e a mãe batia na boca. Então, qual é o chakra que vai estar bloqueado? E se o laríngeo está bloqueado, o básico, que é aquele que alimenta todos os outros, está impedido, né? Não vai fluir. Nossa, impressionante. Eu vou fazer agora uma pausa aqui para, né, fazer um resumo de tudo isso. Primeiro falar da Sophie, né? Porque não sei se a audiência aqui conhece a Sophie Hellinger, mas a Sophie, ela é a esposa de Bert Hellinger e ela traz uma visão muito energética do que ela explicou mais o que o Bert fazia, né, da constelação Sim. familiar, de uma parte mais energética. E ela traz muito a lei da atração, né? Ela fala muito de física quântica, a lei da atração, de uma forma um pouco mais sutil, né? Ela não usa muito esses termos. Mas ela fala sobre os centros de energia. Nós temos 7 centros de energia, né? 7 centros principais. Os 7 centros principais, porque tem outros, né? Sim. Os que
que são sutis, né? Sim. E a Sophie fala muito sobre o centro de energia, sobre a energia trabalhada pela respiração com Cosmic Power, que é o curso que a Eliane fez. E eu acho que o mais legal dessa história que você contou até agora, né, falando sobre como que a lei da atração na prática funciona. Então, lá atrás, quando você primeiro teve uma filha e foi demitida, não deixar com que as circunstâncias externas sejam o seu destino final, né? Então, assim, fui demitida, né? Talvez você esteja aí numa situação muito ruim, com filho, com coisa pra fazer, não tem tempo, não sabe como é que você vai contornar a situação. Então, a vida vai apresentando novos caminhos e novas possibilidades. Então, a Eliane foi lá e foi para massoterapia. Na massoterapia, outros caminhos se abriram. Então, perceba que no momento que ela estava com os clientes caindo, não estava mais performando tão bem a clínica, ela olhou e falou assim, calma aí. Aqui tem um sinal diferente, né? Aqui tem um outro movimento que eu posso fazer. Então, eu sempre falo para vocês que, independente da situação atual, este não é o seu destino final. E usar as circunstâncias que vão aparecendo para que você vá trilhando os novos caminhos. E aí, o caminho que é nosso, né? Ele realmente ele flui com muito mais facilidade. Então, acho que o que a Eliane tá trazendo de, olha, vou fazer um curso novo, vou fazer algo diferente, vou agregar no meu trabalho. Tudo é uma integração, né? Nada eu perco no caminho. Eu estava trabalhando na construção civil, né? Como você falou, trabalhava na construção civil, mas com certeza você trouxe algo que você usou lá atrás para atendimentos hoje em dia com seus clientes e você vai se profissionalizando. Lembrei de um ponto que a gente traz esse olhar da constelação, né? De padrões e de fidelidade, né? Eu tenho uma tia que eu nem a conheço. É a irmã mais velha do meu pai. Ela é cabeleireira. Então, assim, para mim fez sentido ter... Hoje eu entendo, né? Esse sentido que eu falo. Mas eu fui para uma área bem parecida. Apesar de eu atuar na estética, eu tinha um salão de beleza que oferecia todos os serviços. Então, acho que é interessante, né? Porque a gente trabalha com a constelação, a gente sabe que a gente tem essa fidelidade a quem veio antes. E muitas vezes as pessoas falam, mas como assim, né? Você faz tal coisa. E às vezes você está honrando um parente aí, um tio, um antepassado, o avô, né? Tem muitas histórias aí que... Exato. Não, é incrível. A gente nunca trilha um caminho de uma forma aleatória, né? Não. Tudo tá entrando em ressonância, a gente tá seguindo por um caminho. E aí, quando você fala da Kundalini, eu acho muito legal, porque quando a gente junta constelação familiar, a medicina germânica, a Kundalini, é como se a gente estivesse integrando o nosso corpo mesmo, né? Acho que por isso que eu queria trazer para vocês, a Eliane, porque quando eu participei de uma sessão da Kundalini, foi muito intenso, porque a gente realmente vai liberando em cada chakra aquilo que tá bloqueado. E quando a gente traz a constelação familiar, né? A Eliane faz essa sessão trazendo a parte sistêmica, né? Eu fui para lugares, acessei certos bloqueios em cada chakra que você foi trabalhando, que foi tão intenso que eu fui ali, eu retornei para coisas que aconteceram no meu sistema, né? Com as minhas antepassadas. Então, assim, acho que agora a gente podia explicar um pouco mais o que é a Kundalini, porque quando a gente vê na internet aqueles vídeos do pessoal ali no chão, fica um pouco, ai, que coisa esquisita. Dá até medo, né? Dá um pouco de medo, Então, o que é, né? Como que funciona? Eu vou começar te falando que eu não gosto muito de usar o nome Kundalini, mas é como está conhecido de uma forma, né, popular. Eu gosto de falar cura energética, porque a Kundalini, ela é uma energia que está alojada no nosso chakra básico. E o que é essa energia? É o nosso DNA, é a nossa base, assim, é o nosso registro de que você vê ao mundo ali, né? Que você tem 50% feminino e 50% masculino. Então, isso é a Kundalini, essa é a energia que está ali. E eu gosto de chamar de cura energética por quê? Porque a gente não ativa a Kundalini de ninguém. E hoje tem muita gente falando, ativa a Kundalini, né? Vou ativar a Kundalini do outro. Não, a gente não ativa. O que a gente faz é auxiliar o outro a liberar esses bloqueios. E aí vem aquelas, vamos dizer assim, os espasmos, né? Aquelas... Se contorcendo no chão. Vamos dizer assim, não só o espasmo, mas os movimentos. Uhum. Os movimentos que o corpo traz, né? No momento que está recebendo. Aquilo é liberação.
Mas também tem pessoas que não tem nada, não sente nada, assim, tipo, não mexe um dedo. Ah, então não aconteceu nada comigo? Aconteceu também, só que de uma outra forma. Né? Como você disse, talvez abriu um portal e voltou numa situação muito antiga. E está sendo trabalhado, assim como dentro da constelação, quem está sentado na cadeira também está sendo trabalhado. Sim. E o que a gente pode curar dentro da Kundalini? Por exemplo, eu acessei coisas do meu feminino, do meu sistema feminino mesmo. O que a gente pode acessar, o que a gente pode curar, o que a gente pode trabalhar com essa cura energética, né, com a Kundalini? Tudo, Gabi. Tudo. Não tenho como dizer que você vai acessar determinada situação. Eu não tenho nenhum controle, ninguém tem. Então, essa energia, ela é tão sábia que ela vai atuar de acordo com aquilo que você tem necessidade, com aquilo que você dá conta, né? E isso precisa também, pelo terapeuta, precisa ter essa sensibilidade. Essa sensibilidade que não dá para você, mesmo que eu esteja, vamos dizer que eu receba, tenha uma intuição, mas a minha intuição também tem que estar lapidada nesse sentido de falar assim, é até aqui que dá, e não querer ir além. Isso que você falou da inteligência do corpo, né, da energia, porque assim, como é uma desobstrução dos chakras, igual você falou do celular. Então você tem o celular que tem uma memória ali, e aí de repente entra um vírus. Então é realmente desobstruir esses vírus, né, tirar os vírus para que a energia volte a fluir, para que essa energia possa fluir novamente. E essa energia é energia de vida, criação e cocriação. Então é uma energia, né, uma energia divina. E aí muitos falam também da ascensão espiritual, do perigo, né? Traz esse perigo. Eu acho que o perigo tá quando é forçado. Talvez nessa vida a gente não consiga, né, atingir esse ponto. Porque a gente tem tanta coisa para se trabalhar, né? Tanta coisa para aprender, que talvez nessa vida a gente não tenha isso. Mas aquilo que a gente consegue já é um super movimento para o nosso dia a dia. E como é que a gente sabe que a Kundalini ela está bloqueada, né? Que algum centro de energia está bloqueado? Como é que eu sei disso? E como é que eu sei que eu preciso desse movimento para desobstruir? Irritabilidade, insônia, cansaço, às vezes relacionamento, né? Libido, dentro do relacionamento, impaciência, né? Uma pessoa que tem dificuldade de compreensão. Assim como no mundo sistêmico, às vezes eu tô com problema no trabalho, eu tô com problema no relacionamento, eu tô com problema de dinheiro. Então, tudo a ver com os chakras, tudo a ver com o centro de energia. Sim. É interessante falar isso, né? Porque quando a gente fala de lei da atração, a gente fala o quê? De co-criar a realidade, como é que eu acesso aquilo. Mas se o meu sistema, né? Se o meu corpo, se a minha energia tá bloqueada, eu não sou um ser magnético. Não. Que é uma das coisas que eu falo. Não adianta nada você achar que você vai magnetizar uma experiência se a sua energia não está fluindo, se não está alinhada, se não tá vibrando alto. Esse é o ponto de vibrar alto também, né? Quando você vai tirando o que tá tudo a ver. bloqueando. Eu falo que a gente vibra de 20 Hz até 1000 Hz, que é a lei da atração. Quanto mais alto você vibra, mais o seu campo magnético se expande e mais você consegue... que a lei da atração é você se imaginar, você sentir o ter antes disso chegar para você, né? Exatamente. Uma coisa só para até fazer um comentário aqui, gente, interessante, que a Eliane está trazendo, a gente aumenta, né, o nosso poder de cocriação quando a gente está alinhado. Quando a gente está alinhado. E por que isso acontece? O Joe Dispenza, ele explica muito bem isso, que ele fala assim, se nós não estamos com a nossa energia alta, se a gente não está realmente alinhado, né, vibrando alto, nós somos um ser que não tem magnetismo. É como se nossos ímãs em volta do nosso corpo fossem muito pequenininhos. Muito pequenos. Então a gente pensa, né, o nosso pensamento manda um sinal elétrico para o universo e o sentimento magnetiza. E tem uma coisa interessante que ele traz também, os 5% e os 95%, né? Nossa mente consciente, né, é 5%, então a gente acha que tem total clareza sobre tudo aquilo que a gente está fazendo e a gente não tem. Porque quem age, né, nas nossas decisões são os 95%
inconsciente. Ontem até uma pessoa me falou, cara, não tem como mudar isso? Eu falei, só se acabar a humanidade a gente vier de novo de uma forma diferente. Porque os 5% não dá nem pra gente dizer que tem livre-arbítrio, né? Dá pra gente decidir se vai tomar água natural, gelada, que cor de roupa você vai pôr. Exatamente. Então, mudar esses padrões, seja através da constelação, seja através da cura energética, né, a Kundalini, e trabalhar com a lei da atração. E a lei da atração eu acho super importante, um ponto que ela vai ajudar a pessoa a trazer para o consciente, né? Você já trabalhou no inconsciente. E aí começa uma segunda briga, eu falo. Começa uma segunda briga, que é você se manter firme diante daquilo que você viu. Eu até assisti uma fala sua que você fala do seu lugar, né? Estar no seu lugar é um ponto de força. Mas a gente vive uma grande briga, né? Mesmo quando a gente chega, tem clareza desse ponto de força, a gente começa a brigar, né? Porque tem uma lealdade aqui, uma fidelidade, aquela história do pertencimento que a gente tem dificuldade de seguir adiante. Não, perfeito. Eu acho que o que você está trazendo agora, dos 95% que é inconsciente, é isso que é trabalhado no centro de energia. Isso. Porque é o que prende a gente, esse emaranhamento, né, dos nossos antepassados, naquelas situações que a gente nem imagina, né, Sim. no invisível. Então, só para colocar para vocês aqui um ponto muito importante. Quando fazer a constelação, quando fazer a Kundalini, né, quando tem que realmente buscar esse tipo de terapia alternativa, né? Eu falo que é o seguinte, quando você visualiza algo, quando você quer realmente viver uma nova realidade, você quer um emprego novo, um relacionamento, você quer viajar, ter mais dinheiro. Você pratica a lei da atração, né? Você visualiza, sente que é real, você começa a agir como sua nova versão, mas tem algo te puxando. Tem algo que você não entende o que está acontecendo. É alguma coisa muito maior. Que esse muito maior é o quê? É o que é o não físico, que é a energia, que é o que a gente trabalha. Com a constelação, com a Kundalini. E até no final a gente vai fazer uma sessão, né? A Eliane vai aplicar em mim a Kundalini hoje para vocês terem um gostinho do que é a Kundalini, entender um pouquinho mais, né, do que é a Kundalini. Eu sempre estou fazendo, né, esse tipo de trabalho terapêutico, não só com constelação familiar, para mim mesma como cliente. A Kundalini também, a gente já fez várias vezes a Kundalini. E foi muito legal porque tiveram coisas que na constelação eu não conseguia acessar. Porque tem coisas que são tão em lugares tão diferentes, sabe? Me deu a impressão que até a música que é colocada na hora de trabalhar com Kundalini, que foi a música que você colocou que era do mar, eu acho, que era um barulho de mar, de onda, alguma coisa assim. Isso me levou para um lugar tão diferente, acessou uma energia tão diferente dentro de mim, que também desbloqueou algo do meu sistema, sabe? É muito curioso como terapias são complementares mesmo, né? E dentro desse processo, né, de cura energética, Kundalini, a gente trabalha realmente com as frequências, né? Frequência musical, com cheiro, né? Tem os óleos essenciais que eu trabalho de acordo com a proposta, vamos dizer assim, daquele dia. Então, vai ter um óleo essencial que vai favorecer aquele campo, né? Então, tem pedras. Então, tem uma série de coisas que dão mais potência, né? Que dão esse ancoramento, né? Tem a espiritualidade, é uma junção de várias coisas, né? Eu falo assim, eu não tô sozinha, eu sou o canal. Eu sou o canal. Tô aqui para facilitar o processo e ser um canal de auxílio para o outro. Então, por isso que eu falo assim, a gente não ativa a Kundalini do outro. A gente é um auxílio para que esse outro possa liberar esses processos que impedem essa energia de fluir. Excelente. É o que a constelação também traz, né? Sim. A gente não vai lá com um botãozinho mágico e resolve a vida da pessoa. A gente coloca ordem, né, para que as coisas fluam. Sim. O que eu acho diferente da constelação para Kundalini, primeiro que a gente tem essa consciência que constelação a gente não pode ficar fazendo toda hora, né? Sim. Constelação é algo que mexe na alma, né? E ela, de uma forma, a gente entra nesse campo de uma forma mais consciente, né? E
ali, olhando para aqueles fatos que se revelam na nossa frente, tem um conflito. Mas será? Será que minha mãe passou por isso? Será que aconteceu isso mesmo com a minha avó? Então a gente já tem um conflito ali, né? Eu acho que a constelação, ela precisa... Eu acho, na verdade, que hoje a gente precisa mais falar sobre as ordens, né, do amor, que são as leis que o Bert traz, do que da constelação em si. Por que você acha isso? Porque a constelação, as pessoas, elas estão muito assim, vou fazer uma constelação para resolver tal coisa. E elas precisam entender como mudar. O que fazer é uma depois. Filosofia. É uma filosofia que a gente precisa viver. Então, verdade. Se a gente não aprende essas ordens do amor, fica muito difícil trabalhar com a constelação. Você vai lá para resolver um problema de relacionamento. Aí você fala para a pessoa que ela tem que internalizar tal coisa, que ela tem que dar lugar a tal pessoa, que ela não precisa mais reproduzir um padrão que vem das ancestrais. Tá, e aí? Ela vai para casa e o que ela vai fazer? Ela precisa ter o conhecimento das ordens da ajuda, das ordens do amor, para ela entender como ela começa a mudar o comportamento dela. Eu falo muito disso. Inclusive, eu ensino isso dentro do meu curso, porque eu sempre falo assim, não adianta você constelar, achar que você vai colocar as coisas em ordem e você vai continuar agindo da mesma forma, né? Você tem que saber o que fazer depois de uma constelação. Apesar de tem muita coisa que realmente muda dentro de uma constelação, que o Bert traz pra gente é o quê? A alma já estava pronta, né? Estava implorando por aquilo. Então, muitas vezes, as pessoas têm esse start dentro da constelação, já sai dali uma semana, fala... Eu vou até dar um exemplo aqui. Eu facilitei uma constelação, a primeira que eu fiz presencial. E eu facilitei essa constelação em 15 minutos. E aí eu voltei para a colega que falou para mim, vai lá, faz que você, né? Tô aqui. Eu voltei para ela e falei, qual foi a merda que eu fiz? Porque não pode ser uma constelação em 15 minutos. Aí ela só olhou para mim e falou assim, o essencial é simples. E eu, tá. Mas mesmo assim, fui inconformada. Falei, não, sabe, fiz uma merda, não fiz direito, não sei o que, aquelas cobranças. E daí uma semana, e o conflito dessa pessoa era, ela tinha uma loja de móveis, e ela ia fechar essa loja de móveis assim nos próximos 10, 15 dias, porque ela não tinha mais como manter. E aí, com uma semana, minha amiga me manda o áudio dela, falando assim, ó... E eu constelei ela, porque elas eram amigas, né, em comum, e a amiga não facilita a constelação para amiga. Então, eu entrei para facilitar por conta disso. E aí vem o áudio para mim. Olha, fala para ela que parece um milagre. Vendeu tanta coisa na loja que eu não vou mais fechar a loja. Eu vou pagar o que eu devia e vou continuar com a loja. E aí, sabe quando você passa a acreditar que realmente tem coisas assim que parecem um milagre? Mas nem sempre é assim. Às vezes a pessoa entra num processo de catarse, né? Assim como dentro da Kundalini também tem os processos de catarse. No meu último grupo, uma pessoa que veio de uma outra cidade falou assim, eu nem sei porque eu tô aqui, tipo, eu já fiz tanta terapia, já participei de tanta coisa, tô num momento tão tranquilo, tão zen. Então, tá bom, mas a gente sabe, né? Ninguém tá ali por acaso. A gente tem uns fiozinhos, assim, invisíveis que nos conectam, assim, que ninguém tá ali por acaso. E aí, essa pessoa, quando terminou, eu falei pra ela, só fiz uma pergunta. Quem você perdeu? E aí, acabou, né? Desabou. E aí, ela ficou uma semana num processo, assim, de catarse muito forte, porque ainda tinha algo que precisava ser visto ali dentro daquela despedida, né? Porque a morte é uma despedida. E tinha algo que ela ainda precisava olhar. E ela passou uma semana em catarse, até que ela me ligou e falou assim, olha, eu achei que eu ia dar conta, mas eu preciso da sua ajuda, eu tô
tá acontecendo isso, isso e isso. Eu falei, ok, então vamos fazer um exercício sistêmico. E é isso que é o legal, né, da filosofia sistêmica, porque não é só constelação, com os exercícios, com a hipnose, né? E o magnetismo eu aprendi a hipnose não verbal, mas tem a hipnose verbal que também nos auxilia muito. Então, tudo é um grande aparato de ferramentas para a gente poder se melhorar. Sim, com certeza. Você falou, antes que a gente estava conversando, antes de começar o episódio, você falou da catarse, que eu achei muito interessante, eu queria compartilhar, né? Que você falou que quando acontece uma catarse, você sabe que realmente o trabalho foi feito, né? Atingiu aquele ponto. Explica um pouquinho sobre isso, porque acho que as pessoas também acham que a constelação, a Kundalini vai ser assim, vou sair vendendo, vai sair acontecendo. Mas tem também o outro lado, que é a catarse. O que é essa catarse? Por que é bom também ter catarse? Todo o processo de autoajuda, né? Não só a constelação, a Kundalini. Eu já participei de imersões que, tipo assim, o último exercício do segundo dia para terminar foi aquele que atingiu aquele ponto necessário para que eu pudesse soltar, né, aquele bloqueio e dar o próximo passo na minha vida. Então, na minha percepção, a catarse, ela é o melhor sinal que a gente tem de que a pessoa realmente atingiu o ponto que precisava. Então, quando tá assim, uma situação ruim, aí você fala, agora a gente chegou num ponto legal da mudança. Ponto de inflexão. Isso. Bom, é bom ver dessa forma também, porque aí a gente consegue olhar para a situação e falar assim, bom, cheguei até aqui, é o meu limite, e a partir disso eu vou mudar. Né? Isso vai gerar uma mudança. Sim. E é bom que a gente traga isso para as pessoas, para que elas saibam que elas não estão sozinhas depois de uma imersão, né? Seja ela do que for, de cura energética, de constelação, que elas podem ter esse apoio terapêutico pós uma sessão. Porque tem uma frase que diz: o trabalho começa quando a sessão acaba. Não é assim? Então, a constelação terminou, a gente vai começar um outro trabalho. Nunca a constelação, sem esse conhecimento das ordens do amor, dessa filosofia, talvez tem muita gente que acaba falando mal depois, né, da constelação. E não só da constelação, de vários processos de autoconhecimento, da Kundalini, fala que praticou lá a lei da atração e não aconteceu nada. Sim. Porque a gente precisa entender a filosofia para poder praticar daquele ponto certo para a coisa começar a acontecer. Então, acho que isso é muito importante, porque as pessoas, quando vão fazer uma sessão de constelação familiar ou Kundalini, ou o que quer que seja, existe um trabalho depois disso, que é você se tornar a sua nova versão. Sim. Então, quando você tá ali fazendo, você tá tirando os bloqueios, você tá tirando tudo aquilo que tá te prendendo na frequência atual. Mas você vai ter que começar a agir como sua nova versão. Então, é igual você vai precisar de alguém para te auxiliar. Com certeza. E é igual você falou, a sessão termina, é o começo. É o começo. Né? Depois da sessão, aí que começa o trabalho. Sim. Então, acho que esse é um ponto muito importante para trazer consciência para as pessoas, que não é um botão mágico que você aperta e as coisas mudam. Não. Eu até trouxe um ponto dentro dos meus grupos esses dias, que tem muita coisa, né, de autoconhecimento. E aí as pessoas estão achando que fazer esses processos, esses cursos, formações, elas entram num estado de flow, assim, sabe? Tipo, não, eu já fiz, eu já trabalhei, eu tô dando conta. Mas, na verdade, tá usando a ferramenta para mascarar ainda mais aquilo que bloqueia. Você tá querendo dizer assim, que a pessoa, como ela já fez algo externo, ela não está olhando realmente o que precisa ser visto. Isso. É a sombra, né? Isso é importante, porque tem muitas pessoas que saem de uma constelação e falam assim, agora eu já constelei. Agora vamos ver o que vai acontecer. E não é bem isso, né? Você precisa se trabalhar, você precisa entrar em contato com a dor, isso. Né? Por isso o processo da catarse, porque é esse ponto, é esse encontro com a dor, onde a gente surta mesmo, surta legal, mas o legal
é você ter para quem pedir ajuda nesse surto. Isso é muito importante. Ter uma pessoa que você confia, que vai te conduzir, que vai te auxiliar nesse processo, porque é aí que a mudança começa a acontecer. É extremamente importante. E não usar essas ferramentas para dizer assim, não, tô de boa, tá resolvido. Uhum. E aí quando entra num processo, fala assim, mas como assim? O que aconteceu comigo? Eu tava tranquila. Não, você não tava tranquila, você tava mascarando a dor. Excelente. E você falou assim que a constelação a gente não pode fazer sempre, é verdade. A gente tem que sempre... É como se fosse uma cirurgia na alma, né? Uma cirurgia então, na alma. Constelação não pode fazer toda hora, né? Então a gente vê um tema, espera um tempo, né? Pra ver outra coisa. Mas e a Kundalini? De quanto em quanto tempo posso fazer? Como que funciona? O interessante da Kundalini, que diferente da constelação, acho que parei até nesse ponto, a Kundalini você entra nessa viagem interna sem... Não tem nada ali, né? Não tem uma indução a nada. Você é livre para acessar o seu campo interno, não é? Então isso te relaxa e você vai... Eu falo, faz a viagem, né? Se entrega, se permita a fazer essa viagem interna. Vai vir o que for necessário. E não tem assim, eu posso fazer, eu como facilitadora, eu faço autoaplicação. Então eu posso fazer todo dia se eu quiser. Que legal. Você pode falar assim, Eli, eu vou fazer uma vez por semana. E tem alguns clientes que eu tô num processo de terapia, eu falo, olha, a próxima sessão a gente vai fazer cura energética, vamos ver o que vem. Que legal. Porque é natural do ser humano se proteger, né? E achar que não precisa mais. É uma forma de proteção. Então, a cura energética, ela nos dá essa possibilidade de se entregar e mergulhar, deixar fluir. Não, super legal o que você está falando. Então, agora, né, a gente vai fazer a sessão de Kundalini. A gente vai colocar aqui para vocês verem como que é, né? Como é que funciona. Eu adoro, né? Para mim, sempre... tiveram vários insights, assim, várias aberturas de portal mesmo, para coisas que eu tava muito bloqueada, então... Fiz a viagem, então foi muito por isso que eu trouxe também a Eliane para falar da Kundalini, porque é mais uma ferramenta, né, de cura, de desenvolvimento pessoal, né, de você tirar os bloqueios que te prendem na frequência atual, que estão te impedindo de manifestar a vida que você realmente quer viver. Então, Eliane, agora... conta pro pessoal onde que eles podem te encontrar, né? Como que funciona as suas sessões. No meu Instagram, @ElianeMaekawa, eu atendo online e presencial, tanto no individual quanto em grupos. Agora em março, no final de março, a gente vai ter um grupo, tanto de constelação e de cura energética. E para maio, eu acho que já sai o curso de cura energética também, para quem desejar não só auxiliar outras pessoas, mas também se trabalhar, né? Se cuidar de uma forma mais... E qual que é o seu Instagram? @ElianeMaekawa. Tá? E a Eliane é de São Paulo, gente. Então, quem está em São Paulo consegue fazer também atendimento presencial. Né? Eliane, muito obrigada. Amei a tua participação. Foi, assim, muito bom falar de cura energética, né? Falar da Kundalini, falar da constelação familiar, porque eu sinto que cada vez mais as pessoas estão precisando desses movimentos de cura, ainda mais com a situação que a gente vive no nosso país, né? Sempre muito ruído, muitas coisas que estão desviando a gente de vibrar alto, né? Então... Um conselho é não dar ouvido a esses ruídos, né? Com certeza, é o que eu sempre falo. Não dá ouvido aos ruídos, noticiários, não. Foca em você e segue a sua vida. Não é que a gente ignora o que está acontecendo. A gente sabe, mas eu só não vou colocar minha energia nisso. Exatamente. Eu vou colocar minha energia para construir aquilo que eu desejo, independente do que um político, sei lá, um religioso, alguém esteja fazendo aí fora no mundo. Exatamente. Então, é foco na vida. Eu agradeço, fiquei muito feliz de participar com você. E tô aqui. Obrigada pela participação. E, gente, muito obrigada, né? A Eliane, vocês encontram ela no Instagram, Eliane Maekawa, para sessões de Kundalini, constelação familiar, e o curso dela que será lançado em breve.
E deixa aqui embaixo os seus comentários, eu quero saber o que vocês acharam. E agora a gente vai para a sessão de Kundalini. Eu desejo que vocês façam um excelente dia.
Shwa